essa resistência no delegar, consequentemente, as coisas não vão acontecer. Então, ele ter essa consciência de que o papel dele ali é exatamente o que você falou, de liderança. Olá, seja bem-vindo a mais um Fala Med, o podcast da sua jornada médica. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, extremamente relevante, na verdade, que tem afetado muitas pessoas que a gente acaba atendendo lá no Grupo Santinoni. E quando você consegue dar atenção a essa situação, você consegue melhorar muito a qualidade do seu atendimento, melhorar muito o resultado que você está tendo. Nós estamos falando simplesmente de gestão. Gestão da clínica, gestão do seu consultório, como que você pode melhorar a sua gestão estratégica dentro do seu negócio. Eu trouxe uma pessoa aqui para falar um pouco mais sobre isso, que está fazendo gestão já há quanto tempo, Joyce? Mais de 20 anos. Tem um know-how aqui para falar para vocês e a gente separou algumas coisas bem bacanas. Obrigado, viu, do seu tempo, de poder participar aqui com a gente. É um prazer tê-la aqui. É a segunda vez já, né? Segunda vez. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. A abertura. Foi o da abertura, né? Exato. Vim com o professor Fábio. Com o professor, é isso aí. Conta um pouquinho, Joyce, agora pra gente, quem é você, o que você faz, da onde você vem, conta um pouquinho da sua história, como que você parou, né, nesse trabalho que você faz hoje. Bom, meu nome é Joyce, atualmente estou no Grupo Santinoni, mas venho de uma carreira bem voltada na área administrativa. A minha formação é nessa área, eu tenho especialização na área de gestão de pessoas e liderança, e tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, grandes empresas, com estruturas bem definidas, né, processos bem definidos, e isso me deu muita bagagem, né, para poder seguir e continuar desenvolvendo. É uma área que eu gosto bastante e cheguei no Grupo Santinoni tem aproximadamente 8 anos. No início não tínhamos muita estrutura ainda de gestão, né, e de processos, mas isso foi construindo ao longo dos anos e hoje a gente tem uma estrutura bem sólida, bem definida. Isso aí, e a gente vai compartilhar um pouquinho hoje do que a gente faz dentro de casa com os nossos ouvintes, né? Ô Joyce, como se trata de um assunto muito técnico, eu acabei fazendo um roteiro aqui para a gente seguir, né, uma metodologia e também poder compartilhar um pouco do que a gente faz dentro de casa com os nossos ouvintes, né? A gente sabe que a parte de gestão, ela é uma parte extremamente importante para o negócio e que quando o médico, principalmente, que acaba sendo muito técnico, médico, né? Sim. Trabalha muito ali com a parte de medicina mesmo, no atendimento, na clínica, em todos os trabalhos ali relacionados à parte médica, geralmente ele acaba terceirizando muita coisa para uma secretária, alguém de confiança também, né? E eles acabam acumulando essas funções. Como que, na sua opinião, você acredita que ele pode conciliar, né, esses desafios de não deixar de ser médico, mas também não deixar de olhar para algumas questões importantes ali da gestão da clínica dele? Eu entendo que, assim, mesmo no começo, né, quando ele decide empreender, né, o negócio, eu acho que, na verdade, já é importante ele ter uma pessoa estratégica que ajude ele nessa estrutura, na gestão do negócio, né? Mesmo que seja uma secretária, né, ou terceirizando mesmo, como você trouxe. Porque isso vai dar para ele muito mais tranquilidade para que ele possa fazer, de fato, o trabalho, né, a especialidade dele, e essa pessoa ser uma pessoa responsável mesmo por cuidar e entender se os processos estão acontecendo. Então, desde o atendimento até a área financeira, a estrutura da clínica, né, que de fato é algo que precisa se manter sempre numa qualidade, né, para poder receber os clientes. Então, ter uma pessoa que possa fazer isso e pontuar para ele estrategicamente, né, um alinhamento semanal, apenas daquilo que precisa desse aval dele, eu acho que é fundamental. Tá, beleza. Isso é o que a gente gostaria que acontecesse desde o início, né? Mas Sim. na prática... Na prática, eu imagino que não é eles bem acabam assim, né? acumulando muitas coisas, né?
Mas Se sobrecarregando. Se sobrecarregando. Mas o conselho que a gente deixa diante das experiências que a gente tem, no contato com os clientes, é isso, se ele puder, desde o início, colocar dentro do custo dele, né? De ter essa pessoa para fazer esse trabalho para ele é algo, sim, fundamental. Seria o melhor dos mundos. Sim, mas né? vamos ir um pouco a fundo nisso. Por exemplo, qual é o perfil que ele busca ou buscaria para estar numa posição dessa? Onde que ele encontraria essa pessoa? Qual é a sua sugestão, já que você também vem de RH, que você daria para esse médico que agora vai abrir uma clínica e está começando, né, o trabalho dele? Qual é a sugestão que você daria para ele? Que tipo de pessoa achar? Qual o tempo de trabalho? Quais as áreas ali que ela deveria dar atenção no início? Eu acredito que uma pessoa que tenha um perfil comunicativo, de organização, que tenha uma noção administrativa, isso já ajuda muito a desenvolver todos os processos que precisam relacionados à gestão, né? Na verdade, hoje tem empresas especializadas, né, que ajudam nesse recrutamento, mas também as próprias faculdades, né, tem banco de talentos de alunos, né, que às vezes alunos que se destacam muito, né, e eles estão buscando o mercado de trabalho. Então, as faculdades é um canal sem custo, né, que você consegue dar uma oportunidade com um bom profissional que embora às vezes ele pode estar começando, mas ele tem um olhar ali do professor que é um aluno que já se diferenciou. Às vezes é uma pessoa que pode vir fazer a diferença. É um celeiro, né, de grandes talentos. Talentos ali a faculdade, sem dúvida. A gente já conseguiu várias pessoas vários. Na faculdade para trabalhar. Sem dúvida, em várias áreas, né, administrativo, financeiro. Então, eu acho que é uma grande, e essa canal. pessoa, ela vai vir, né, para um negócio, para uma empresa recém-inaugurada. E na sua opinião, assim, quais são alguns... Porque essa pessoa provavelmente não vai ter plenamente a confiança desse profissional médico, né? Ela vai ter que granjear essa confiança. Mas no início ali, quais são algumas coisas que o médico ele poderia terceirizar ou delegar para essa pessoa, para esse funcionário, para esse colaborador, para essa secretária, enfim, quem seja, para que ele possa dar mais atenção à parte médica dele, a parte comercial, talvez, a parte médica. Qual que seriam algumas dessas funções, na sua opinião? Eu acho que essa questão que você traz da confiança é algo que vai ser conquistado com o tempo, né? Se a gente for trazer para a nossa realidade, isso aconteceu com a gente também, né? Quando eu cheguei, você tinha o domínio de todas as funções, os processos que precisavam ser feitos, estava tudo sob o seu controle, né? E delegar isso levou um tempo, né? Porque é uma pessoa estranha que está chegando para tomar conta do seu negócio, né? Então, assim, essa pessoa, ela precisa Afinal, realmente... eu tinha planilhas bem estruturadas. Muito bem estruturadas. Uma gestão muito estratégica. Na verdade, assim, eu não sei por que eu fui contratar. Na verdade, já tinha tudo muito estruturado, né? Consolidado, enfim. Mas, assim, brincadeiras à parte. Mas é um negócio que começou, né? Tinha acabado de começar. E é isso que eu tô dizendo, né? Na realidade... Às vezes é muito legal a gente falar, assim, sobre muitas coisas que o médico deveria fazer, mas, na boa, o cara tem que se concentrar ali em trazer pacientes, que ele sabe fazer atendimento e tem que ter algumas métricas, né, ali que ele precisa atenção e ver exatamente o que está acontecendo. Né? Quando ele define, né, quais são essas métricas, essa pessoa vai trabalhar em cima disso e vai apresentar para ele só esses números, né, os resultados, enfim. Então, isso mas não é uma confiança que você consegue conquistar logo de início. Então, talvez num processo inicial vai demandar um pouquinho de tempo. Mas você sabe que é um esforço que você está ali naquele começo e depois, na verdade, tende essa pessoa a se desenvolver e tirar dele toda essa preocupação, né? E ter certeza que o negócio dele está em boas mãos. Mas eu entendo ser muito importante que também não fuja aos olhos, né? Do dono, né, do negócio, porque ele precisa realmente estar pautado em dados para poder entender ali que de fato as coisas estão acontecendo, né? Então, isso é fundamental. Mas às vezes acontece também, Felipe, e é uma realidade, né? De às vezes não ser a primeira pessoa a ser contratada
vai ser essa pessoa que vai trazer para ele tudo isso que ele busca para a clínica, né? Porque uma coisa é quando a gente faz, então, eu sei que eu vou fazer bem feito, eu sei que eu fazendo, só que como ele não pode ficar nesse papel, ele precisa confiar isso a alguém. E às vezes vai ser numa segunda contratação, né? Não necessariamente na primeira, né? Não, mas se ele tendo bem descrito aquilo que ele espera dessa pessoa, eu acho que ele pode conseguir mensurar se isso está acontecendo na prática, né? Um disclaimer muito importante da gente fazer é que o médico, quando ele toma essa iniciativa de sair do plantão e abrir um consultório, abrir uma clínica ou um instituto que seja, né, que tem assim, uma estrutura relevante, um próprio consultório já tem, né, essa estrutura relevante. Não existe um glamour em empreender, né? Não existe glamour no empreendedorismo. Nenhum. É muito trabalho, muito mais do que talvez você até imagine, e talvez muito mais do que a pessoa está acostumada a lidar mesmo no plantão, que é intenso também. Então, sempre vai ter muito a se fazer, muito a ser feito, Sempre. muito a se construir, porque quando você organiza uma coisa, outra Tem já... outra. Exatamente. E a E assim, vida, é né? o peso da responsabilidade, né? Quando você está empreendendo, você está à frente do negócio, né? Então, com isso, vem muito mais do que só ali uma gestão, vem um peso de uma responsabilidade, do que aquilo pode ocasionar, às vezes, né? Para um paciente, enfim. Então, sem dúvida, não existe glamour nenhum em empreender. Existe, na verdade, muito trabalho, muita responsabilidade sendo colocada em prática. Essa questão que você comentou do peso da responsabilidade, ela é muito forte, né? Porque o brasileiro, de uma maneira geral, ele acha que empreender, ser dono do negócio, é chegar às 10 da manhã, sair às 4 da tarde e É só a duas autonomia, é só a duas, liberdade, exato. na verdade, né? Na realidade, as pessoas confundem, né? Liberdade com, com, com empreendedorismo, né? Achando que elas vão ter muita liberdade, mas na verdade elas vão ter muita Muita responsabilidade. responsabilidade. Agora você tem a responsabilidade de fazer um negócio acontecer. E provavelmente, se tiver outras pessoas no negócio, a responsabilidade É ainda é maior. ainda maior. Porque Exatamente. muito mais do que você ter pacientes e atender, o resultado precisa acontecer, né? E assim, o resultado financeiro. Então, se ele não acontece, você não consegue, né, custear as estruturas da clínica e assim, as custas com folha de pagamento, né? E as pessoas estão ali fazendo o trabalho delas esperando que esse retorno aconteça, né? Então, esse peso da responsabilidade. E se os números não acontecerem? Então, acontecendo ou não, você tem que cumprir a responsabilidade financeira, por exemplo, né? Então, o peso é grande. Hoje eu ouvi uma frase, estava ouvindo um podcast, eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. O entrevistado falou assim que não existe crise. E aí você fica meio assim, né? Não existe crise. Só que a linha de raciocínio dele foi muito interessante. Por exemplo, uma crise financeira numa empresa, ela não acontece assim, né? Não, Ela não acontece do dia para a noite. não. Então não é necessariamente uma crise. Uma crise é algo que acontece subitamente. Uhum. E numa Ninguém empresa, espera. nada acontece tão Não, subitamente assim, né? não. E aí a gente precisa desenhar entendendo algumas métricas, algumas metas que são importantes para que esse negócio, esse empreendimento, ele realmente funcione. Na sua opinião, quais são algumas dessas metas? Eu até fiz uma pesquisa aqui, trazendo mais para a área mesmo, né, das clínicas. Então, assim, eu acho que precisa ser estabelecido essas metas, como eu falei, para que possa realmente ter métricas para serem medidas, né, se o resultado está acontecendo. Então, por exemplo, taxa de ocupação de agenda, ticket médio por paciente, taxa de cancelamento, tempo médio Vamos explicar um por um, né? Vamos. Por exemplo, o que é a taxa de ocupação da agenda? Seria um índice que determina o quanto do dia dele está ocupado por paciente, ou está livre, né? Efetivamente ocupado. Efetivamente. O vácuo que está acontecendo ali, o vão, né? Entre um horário e outro, está ficando uma brecha muito grande, né? Porque se está ficando, consequentemente, ele está
perdendo ocioso. ali, né? Tá ocioso, Tá. né? Esse é o primeiro. Qual outro? Esse é o primeiro. O ticket médio por paciente. O que é ticket médio por paciente? É o quanto é um faturamento gerado para cada paciente. Então, o valor médio, eu pego todos os pacientes ali da semana, por exemplo. Exato. Somo todos os faturamentos que eu tive por meio desses pacientes e divido pelo número de pacientes. Aí eu vou ter um ticket médio. E aí você... referente a cada paciente. Exato. E você, na verdade... Por que eu uso esse número, Joyce? Com esse número, você consegue ter uma previsibilidade do faturamento da empresa. Que você deseja ter, inclusive. Que você deseja ter. Então, o que você precisa ter, né? Que você precisa Na verdade, ter. às vezes... Conta sempre de trás para frente. Né? Na verdade, você precisa chegar no número mínimo necessário, né, de faturamento para sobreviver, né? O a mais, ele pode vir, né, mas esse é um mínimo. Então, quando você faz a conta inversa, você chega nesse ticket médio, vê quantos pacientes você precisa, no mínimo, atender para a conta fechar, né? Então, claro que aí a meta vai estar baseada sempre no número a mais, né? Nunca nesse Porque ninguém raso. quer ser só um pagador de boleto, né? Não, jamais. É isso aí. Qual outro que você acha que é importante? Qual outra meta? A taxa de cancelamento também. O que é a taxa de cancelamento? É o número de cancelamentos que está acontecendo, de desistência de clientes, né? Ou às vezes também a gente pode medir aí os clientes que começaram um tratamento e por alguma razão interromperam o tratamento, né? No meio e, consequentemente, você não vai conseguir ter o faturamento previsto dele, né? E aí, nessa taxa de cancelamento, na verdade, a gente já consegue avaliar até uma outra questão, né? Que é o NPS, né? Que é o índice de satisfação. Então, por que eles estão cancelando? Então, até entender ali onde está tendo um gap para que possa ser corrigido, né? E isso não se torne uma constante. Olha que interessante, né? Você falou até agora 3 métricas, né? Isso. Taxa de ocupação da agenda, Ticket médio por paciente a e a taxa de cancelamento. E aí você falou também do NPS, né? Todas essas questões são questões que, é claro, uma equipe administrativa pode ajudar o médico a cuidar, mas de quem que é a principal responsabilidade desses números todos? Do médico. Do médico. Por que, na sua opinião, é do médico? Porque ele que está ali diretamente à frente com o paciente, né? A responsabilidade maior é dele em fazer esse paciente ter uma jornada de sucesso lá dentro, obter os resultados que ele foi buscar. Porque quando o paciente busca o médico, ele já pesquisou sobre ele antes, né? Ele já teve referências. Então, quando ele vai lá, ele vai com muita expectativa, né? A gente está falando de uma questão bem delicada, que é a saúde, né? Então, a expectativa é muito grande. Então, consequentemente, a responsabilidade maior está sobre o médico. Qualquer pessoa da equipe, ela vem para ajudar, para fortalecer que tudo isso aconteça de forma plena, né? Mas a responsabilidade maior meio é que dele. assim, seria essas decisões de chegar nesses números seria do médico, o faturamento, toda essa estrutura decisória seria do médico, e aí, por exemplo, uma pessoa do administrativo, da gestão, poderia ajudá-lo trazendo meio que pronto esses números com base no que está acontecendo. Né? Sim, mas eu penso que assim, com o tempo de trabalho dessa pessoa administrativa também, vai chegar um momento que ela precisa ter esse olhar mais analítico, né? De entender e analisar esses dados, e aí vai chegar um momento onde ela vai trazer, olha, na verdade a nossa estrutura mudou, agora a gente precisa que as métricas sejam essas, né? Então, vai chegar um momento onde ele não vai precisar também ficar preocupado de quanto ele tem que fazer. Ela vai mostrar e ali ele vai ter a tranquilidade de naturalmente fazer as coisas acontecerem, né? Então, vai ser uma consequência o atingimento dessas métricas. O tempo médio de atendimento também acho que é interessante, né, Felipe? Porque... E aí ele consegue entender qual é a logística da agenda dele, né? Quando ele consegue metrificar o tempo médio de atendimento, né? Porque você diz o tempo médio de atendimento entre uma consulta e outra. O tempo que leva uma consulta, né? Então, se cada consulta leva 2 horas, então quanto do dia dele ele vai conseguir ter de paciente? Então, penso que isso também é uma métrica bem relevante. Uma coisa está bem ligada à outra, né? Total. Porque se uma consulta dura 2 horas, o ticket médio dele não é suficiente alto. E ele tem um limite na agenda dele. Chegar no faturamento que ele quer chegar. E ainda tem a taxa de cancelamento. Ainda tem a taxa de cancelamento, que geralmente é um índice que você consegue encontrar
um número bem factível, dentro de pouco tempo, né? Sim, sim. E pode contar que vai ter, não é Não. que será que vai, Não, vai ter. vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Então, assim, a gente consegue ver que todas essas métricas estão coligadas. E aí ele consegue ver a perspectiva que ele tem, Exato. né? Mas tudo isso ele pode fazer antes de ele abrir, né, o negócio. O ideal é que ele Ideal é que faça. seja. Esse é o melhor cenário, né? Que ele consiga metrificar isso, pelo menos de uma forma, mesmo que básica, né? Gente, isso é muito valioso. Isso é muito valioso para um médico, porque o médico ele não é preparado para isso. Não. Ele não, talvez, por isso que eu estou pedindo para a gente ir no detalhe, porque provavelmente ele nunca teve contato com essas informações na faculdade. Muito provavelmente. Muito provavelmente. E antigamente os médicos eles tinham uma dinâmica muito diferente do que está acontecendo com a realidade hoje. Hoje o paciente, o consumidor, ele está muito mais ativo, ele consegue pesquisar mais, tem mais acesso à informação. Sem dúvida. E facilita muitas coisas para o paciente, assim como também para o médico, né? Exato. E a gente pode trazer, Felipe, até para a realidade de médicos que não têm clínicas, né? Mas que atende em alguns consultórios, né? A gente vê bastante caso de médicos dizendo, né, que o custo é elevado desse repasse que eles têm, né? De aluguel, de sala, de procedimentos, enfim. Então, mesmo assim, vale tudo isso, porque é o negócio dele, embora esteja apenas ele ali, ele também tem que metrificar tudo isso para ele entender se está sendo viável atender naquele determinado local ou não, né? Ou em que momento é o momento ideal dele ter a clínica dele. Então, Gostei, acho que Joyce. ter essas métricas desde o início, eu acho que é fundamental. Tem mais alguma que você trouxe? E o índice de inadimplência é O um que é o ponto. índice de inadimplência? É o não recebimento, basicamente o não recebimento do cliente, né? Do que A você falta de vendeu pagamento, ou né? do que você prestou de serviço para o cliente, a falta de pagamento dele com relação a isso. Exato. Eu acho que quando a gente fala da medicina em si, o melhor meio de pagamento ainda seria, né, um pagamento à vista ou com um cartão de crédito parcelado, né? Mas quando você abre para uma outra opção de pagamento, como um boleto, né, você está muito mais suscetível ao risco, né, de repente ter esse índice de inadimplência aí um pouco alto, né, e isso afeta também significativamente o negócio. Porque se você fez todas essas taxas, esses índices, né, acontecerem, você desenhou aquele cenário, eu tive esse número de pacientes, o ticket médio foi esse, mas se você vende de uma forma parcelada, onde ele precisa assumir o compromisso de pagar, e isso não acontece, consequentemente, tudo isso vai por água abaixo, né? Então, o melhor cenário seria ali um recebimento à vista ou um cartão de crédito. Mas tendo essa outra forma de pagamento, a inadimplência é um índice a ser considerado também. Muito bem. Ô Joyce, e dentro dessa estruturação, quando que o médico ele pode avaliar que é hora de contratar mais pessoas para trabalhar junto com ele? Tem uma ideia disso? Eu avalio que assim, ele estando metrificando bem todos esses índices, por si só eles vão mostrar, né, que isso precisa acontecer, porque vai chegando alguns gargalos, né? Então, por exemplo, se essa pessoa que ele contratou para fazer esse trabalho administrativo, se ela já está muito sobrecarregada, com muitas demandas, passando muito do horário de trabalho, ou mesmo se queixando, né, de uma sobrecarga, eu acho que isso já é também um índice dizendo assim, olha, né? Tá na hora da gente crescer. O faturamento também, né? Às vezes ele cresce exponencialmente, consequentemente fica evidente a necessidade. Então, por isso esse olhar bem atento no que está acontecendo, né? Para que realmente, porque se você não contrata, você consequentemente está gerando uma sobrecarga em quem está ali. E a tendência é a qualidade do trabalho oferecido também cair, né? Então, e às vezes algo fica por ser feito. E aí isso pode afetar diretamente o seu paciente. Então, é importante ter esse olhar de perto para os números de faturamento, eu acho que pode ser um índice bem importante. Quanto tempo a gente demorou para contratar uma outra pessoa lá no começo?
Você entrou em março, abril, em março. Março? Acho que uns 6 meses. 6 meses, né? Aí a gente contratou uma estagiária, né? E é uma pessoa que veio para me auxiliar, né? Então, eu já Para ser conseguia... treinada e te auxiliar. Para ser treinada e me auxiliar. Então, eu já conseguia... nesse momento aí, eu já tinha mais a sua confiança, né? E liberdade Nem demorou também. tanto tempo assim, né? Não, foi pouco. Já tinha mais liberdade também, e você entendeu que você precisava delegar, né, para que o negócio pudesse crescer. E eu penso que isso também na clínica, né? Então, de repente, voltando lá na questão de contratação, volta lá na faculdade, abre uma vaga de estágio, né? E contrata alguém que possa vir também aprender, a se desenvolver. Até Então, porque se o médico tiver clareza desses índices que a gente comentou, provavelmente vai ser mais fácil para ele treinar alguém do zero do que pegar alguém já, talvez, com uma certa experiência, né? Porque é isso que a galera acaba fazendo, né? Vamos procurar alguém com experiência para vir e meio que preparar. Mas a pessoa também vem com vários vícios, fatores, né? vícios ali embutidos nessa suposta Na experiência. experiência. Que pode, às vezes, não ser tão favorável assim, né? Exatamente. Mas se o médico não tem essa clareza, fica difícil dele analisar. Exato. E às vezes demora muito tempo para que ele tome uma medida para resolver essa questão. Sem dúvida. Então, é valioso mesmo. Se formar alguém do zero, você consegue colocar nela exatamente a expectativa do seu negócio, né? Como é a sua cultura, o que você espera que aconteça. Né? Enquanto que uma pessoa que já vem do mercado, ela realmente ela já tem umas predisposições, né? Que podem agregar, mas em contrapartida também pode, né? O que é Interferir mais, um pouco. o que é mais importante nesse início para o médico? Da atenção. Você fala na gestão? Em tudo. No negócio dele, ele começou lá o consultório, o que é o ponto que ele precisa dar mais atenção? As vendas. Sem a venda nada acontece. Fale-me mais sobre isso, Joyce. Nós estamos aqui falando de gestão, de área administrativa, mas essa não é a área mais importante da empresa, né? É essa área que trabalha para dar suporte para a área mais importante da empresa. Não é mesmo? Gente, ainda bem que está sendo filmado isso, cara. Você nunca esperou ver isso. Eu nunca esperei. Não. Vamos falar de novo isso. Fala de novo. Repete. Depois, Gente, eu até arrepiei aqui. Depois agora. o pessoal pode, na verdade, né, colocar um repeat aí. Não, mas é verdade, assim, tô falando sério, né? Como que... Por que essa clareza é importante, Joyce, na sua opinião? Você é uma pessoa extremamente técnica, administrativa, veio da área da gestão, né? Gestão de pessoas, RH, a parte, basicamente a parte administrativa do negócio, né? Financeiro, você tem aí um domínio sobre essas funções. Por que na sua opinião, no caso do consultório, né? O médico, ele dá atenção à captação, à prospecção, a atendimento é o mais importante. A aquisição de clientes, né? É porque, de fato, é ali onde as coisas vão acontecer, né? Porque senão tudo isso que a gente falou não consegue tirar do papel, né? Então a equipe realmente não vai crescer, nada vai evoluir se a venda não acontecer, né? Então, hoje, o médico realmente ele não foi preparado para isso, né? Mas a gente vê uma crescente, né? De mentorias e preparando médicos para isso, porque de fato eles precisam ter essa visão de que o negócio em si está nas mãos deles, né? Então essa captação, a retenção de clientes e a venda realmente é o mais importante. E delegar isso é muito delicado, né? Você pode até falar para a gente o quanto é importante realmente estar, né, nas mãos de quem domina, né, do que acontece dentro do negócio. Então, no caso do médico, ele é a autoridade máxima ali daquela instituição. E as pessoas, como você bem falou, quando elas vão atrás de um atendimento, elas querem o médico, né? Quando ele tem essa clareza e ele tem esse domínio desse
processo, que na verdade o que ele faz, ele não, a gente está falando de venda aqui, mas na realidade o que o médico vende? Consulta, ele vende atendimento, ele vende saúde. Isso é a primeira camada, né? Mas se você vai um pouco mais a fundo, ele vai vender satisfação, ele vai vender resultado, ele vai vender saúde, ele vai Sem vender dúvida. várias outras questões. E aí depende do que o médico está ali para vender. Porque se o médico estiver ali só para vender saúde, ou só para vender consulta, realmente, provavelmente o resultado dele vai ser mediano, como Sim. a grande maioria dos médicos acaba tendo. O que não é ruim, né? Se esse for Se o resultado mediano for o que ele o busca, que ele busca. né? Mas como a gente tem visto, né, muitos médicos, inclusive da nossa própria mentoria, do nosso círculo ali de relacionamento, se desenvolvendo muito, né, nessas questões comerciais, nessas questões técnicas, e entendendo que venda não é um dom, é uma técnica, é uma habilidade que você pode desenvolver, assim como ele não era médico antes, ele aprendeu a ser médico, estudando bastante, ele também pode aprender outras habilidades que vão reforçar e potencializar muito, né, a técnica original ali da medicina. E até ele vai estudar um tempo bem menor do que ele Muito estudou para menor. medicina, mas é o que vai fazer a diferença dele colocar todo o conhecimento desses anos, né, de estudo em prática. A gente tem visto na prática, né, os resultados que os médicos que já têm realmente essa mentalidade, que têm trabalhado com esse foco, o resultado que eles têm obtido, né? Exatamente. Então, assim, se você pudesse dar uma recomendação, né, para o médico sobre essa questão, o que você falaria para ele? Para ele buscar se ele entende que ele ainda não está preparado para fazer vendas e para vender esse pacote para o paciente, que ele busque profissionais para poder se qualificar e se preparar, que consequentemente o resultado dele vai acontecer. Potencializar. Vai potencializar. Eu quero fazer um disclaimer aqui, pessoal. Essa venda de pacotes, venda de acompanhamento, isso não tem nada a ver com a profissão que você escolheu dentro da medicina. Não quer dizer que você, por ser psiquiatra, não possa também ter um modelo de atendimento melhor para o seu paciente, onde ele vai ter mais resultado, consequentemente, você também vai ter mais resultado com base nos resultados que você está oferecendo para os seus pacientes. Então, toda essa estratégia de gestão, ela vai acontecer se tiver alguém para colocar isso em prática. Porque se não adianta nada. Você pode ter o melhor processo, o melhor CRM, o melhor sistema, o melhor equipe administrativa e nada vai acontecer. Nada. Então é muito importante que você tenha essa clareza, tá? Realmente isso tem feito a diferença para muitos e muitos médicos. Eu imagino que seja uma virada de chave mesmo para eles, né, Felipe? Porque não é algo que eles estão acostumados, né? Embora já tenha sido falado bastante, mas acho que para muitos talvez ainda pareça algo estranho, será? Você médico tem clientes que... às vezes tem um pouco de nojinho, né, de falar de vendas. Não. Eu sou medicina para mim é um sacerdócio. Uhum. E eles confundem muito, né? A maioria dos médicos confundem o sacerdócio da medicina com algo que eles não podem, eles não devem querer receber para que aquilo aconteça. Na verdade, o médico ele precisa entender que quando ele deixa de vender horas e começa a vender resultado, ele começa a ter muito mais resultado próprio. Porque ele está entregando um resultado muito melhor para o paciente. Tem um vídeo nosso no TikTok, se eu não me engano, um vídeo antigo que eu falo sobre isso, é um dos vídeos mais criticados, mais vistos. Eu falo que o médico ele tem que deixar de vender hora para vender resultado, né? Sim. E o que eu quero dizer com isso? É um resultado que ele vai ter dependendo do que ele propõe de resultado para os pacientes. Então, se ele consegue ajudar mais esse paciente, se ele cobra uma consulta um valor mais alto, ele consegue ficar mais tempo conversando com esse paciente, entender melhor a realidade desse paciente, entender... E até essa resistência de aumentar o valor da consulta, né, de precificar para eles é um desafio, né? Muito. É um desafio. E às vezes, de fato, às vezes a hora dele vale muito mais do que ele está cobrando, né? Porque é tudo que ele entrega, né? Exatamente. Tudo que ele estudou para chegar naquele resultado, para dar uma
uma resolutiva ali para um paciente que está, às vezes, há anos buscando resolver uma solução, um problema que ele está tendo. E esse médico entrega ali de bandeja por uma consulta de um plano de saúde. Sim. Entendeu? Então, não que o plano de saúde seja ruim, né? Eu acho que existe hoje um êxodo dos médicos realmente bons dos planos de saúde. Eles estão saindo dos planos de saúde por conta da dependência mesmo. Mas quando esse médico ele entende que tudo que ele está entregando para esse paciente é muito valioso e ele consegue transmitir isso, acaba sendo muito mais efetivo, né? Ele consegue fazer muito mais resultado no paciente, consequentemente, para o seu resultado pessoal, né? Financeiro, satisfação. E esse é, de fato, o verdadeiro sacerdócio. Sim. Não fazer um atendimento desproporcional ao que ele aprendeu, por exemplo, num SUS, atendendo 300 pessoas num dia com 1 minuto e meio de consulta. Isso não é sacerdócio, né? Isso é escravidão modernizada. Só fazendo ali as coisas acontecerem, né? Exatamente. Na verdade, se a gente trouxer esses índices todos que ele precisa avaliar para um médico que só atende plano de saúde, o quanto que ele tem que comprometer da agenda dele, ele trabalha num volume, assim, muito grande, né, para fazer esse resultado acontecer. Muito porque maior. Ele tem que ter uma entrega, e se ele tem esse compromisso, né, do que ele entrega para o paciente, ele não vai conseguir fazer uma consulta muito rápida. Só que se ele faz uma consulta de um tempo menor, um tempo maior, o plano de saúde vai pagar para ele o mesmo valor. Então, ele precisa trabalhar muito mais para fazer um resultado acontecer, né? Sim, isso diz muito mais sobre o médico do que o plano de saúde, na verdade, né? Sim. Porque ele está ali porque ele escolheu a opção de estar ali no plano de saúde determinado foi dele. Talvez estrategicamente isso faça sentido, como tem alguns dos nossos mentorados que decidiram continuar no plano de saúde por uma questão estratégica, pontual, né? Mas isso também tem que ser muito metrificado para ver se faz sentido. Isso pode compor, né? A agenda dele, não, na verdade, não ser a base principal. Exatamente. Porque senão ele acaba ficando refém, né? Ô Joyce, e quando a gente fala sobre liderança para médicos, essas métricas que você trouxe provavelmente são as principais para que ele dê atenção para a gestão do negócio, né? Mas quando a gente fala de liderança e delegar, né, algumas funções, como que você enxerga isso? Quais habilidades ali que o médico precisa ter para poder delegar algumas questões? Ele precisa ter... Bom, o primeiro de tudo, ele precisa ter essa consciência de que se ele não delega, o trabalho não vai evoluir, né? O resultado não vai acontecer, né? Então, esse precisa ser o primeiro pensamento dele, porque se existe essa resistência no delegar, né? Uma para poder ter o controle, consequentemente, as coisas não vão acontecer. Então, ele ter essa consciência de que o papel dele ali é exatamente o que você falou, de liderança. Ele está ali para liderar. Então, ter essa empatia com o negócio, com a equipe, essa comunicação, essa troca, eu acho que isso são fatores assim essenciais para que a gestão aconteça, né? Ontem eu estava com um médico numa reunião falando sobre exatamente esse momento dele, né? Ele é um médico que está começando recentemente, né, o seu consultório, e ele estava muito preocupado com os processos, e a gente falou exatamente o que a gente está conversando aqui, né? Uhum. Qual era o foco principal dele? E aí a gente, de uma maneira muito instrutiva e muito técnica e objetiva também, porque o médico ele precisa disso, né? Eu mostrei para ele que hoje o melhor a ele fazer é ele se concentrar na captação, na aquisição de pacientes e no atendimento desses pacientes, porque o volume que ele tem nem é tão relevante assim para que ele tenha uma secretária presencialmente ali para fazer essas demandas. Ele mesmo consegue fazer essas métricas. Sim. E isso ficou muito claro porque quando a gente analisou esses números, ele viu que ele teria tempo disponível se ele parasse de focar em algumas outras coisas que não estavam trazendo tanto resultado para ele. Isso é fundamental, você entender onde você está gastando o seu tempo, né?
o quanto vale a sua hora para você estar despendendo ela com algo que não vai te gerar um resultado, né? E médico, geralmente, ele tem várias funções, né? Sim. Às vezes ele atende no consultório, mas ele também faz cirurgia, mas ele também atende no plantão, mas ele também atende no convênio. Então, ele precisa entender, dentro dessa mesa instrumental que ele tem, quais são as alavancas que ele pode movimentar rapidamente para trazer um maior resultado, né? Isso é muito importante. E o que ele precisa fazer para que essa alavanca sempre continue tendo um bom resultado? E aí a gente entendeu que ele não precisaria de uma pessoa nesse momento para fazer essa gestão, processos e tudo mais. Por exemplo, um índice que você até trouxe, e ele falou que estava medindo dos pacientes dele, era o NPS. Eu falei, cara, mas para que você está medindo NPS? Tem alguém que atende com você? Não, só eu. Eu falei, você não faz o melhor trabalho que você poderia fazer? Não, eu faço sim. Mas Mas ele queria ter a certeza do atendimento. Exatamente, ele queria ter a certeza do atendimento. Se o que o paciente está... a percepção que o paciente está tendo sobre ele é a que ele está entregando, né? Exatamente. Na verdade, assim, é até interessante isso no sentido de que poucos se preocupam com isso, né? Sim. Porque às vezes nessa necessidade de só fazer o resultado acontecer, às vezes esse é um índice que às vezes não é tão levado em consideração e ele já se preocupa com isso desde o início. Exatamente. Né? Mas eu falei assim para ele, mas isso também você pode fazer pontualmente, né? Não é algo que você precisa parar um dia para ficar fazendo essas pesquisas, né? Não. No final de um dia, ou uma própria secretária remota inicialmente pode te ajudar em algumas questões ali operacionais. Para que sobre mais tempo, para que ele faça mais trabalho de aquisição de novos pacientes, Sim. de recomendação e trabalho em indicações, enfim, né? E foi muito legal essa conversa, porque o que a gente entendeu, isso é uma frase que a gente fala lá no Grupo Santinoni, que muitas vezes o médico, por ele ter uma mente mais objetiva, né, ele é padronizado, né? Ele vai fazer uma cirurgia, ele entende o protocolo, tem que colocar os instrumentos aqui, limpos, organizados aqui em segmentação. Então ele entende, ele aprende a construir processos, né? E às vezes ele fica complexando um negócio que poderia ser muito mais eficiente se ele fosse mais objetivo, né? E aí o que eu falei para ele foi uma coisa que eu falo sempre lá no Grupo Santinoni, que é que a bandeira do Brasil tá errada. Sim. É progresso e ordem. Primeiro é progresso. Depois que nem sou eu que falo, né? É o Flávio Augusto que fala essa frase. Primeiro é progresso, depois a gente organiza. Sim. Primeiro é progresso, primeiro você vende, primeiro você capta clientes, primeiro você enche o balde e agora você organiza, entrega e organiza, né? Quando o médico ele tem essa percepção, claro que ele não precisa ter uma bagunça lá, né? O consultório chegar cheio de papel em cima da... Não tem nada a ver com progresso isso. Organizado. Exatamente, é isso aí. E se você não sabe fazer isso, pode falar com a gente que a gente vai ajudar você a fazer de alguma maneira, pode ter certeza. Sem dúvida. Ô Joyce, e a gente já está caminhando aqui para o final. Que conselho você daria para os médicos que querem transformar as suas clínicas em negócios mais estruturados, organizados, e eles não sabem hoje por onde começar? Eu penso que esse auxílio, ele precisa buscar, né? Então, com um profissional, a gente está voltando nisso, né? Mas eu acho que, assim como ele é especialista na medicina, ele buscar alguém que possa fazer esse trabalho para ele, eu acho que é o caminho. Né? Você diz isso por meio do quê? Para que ele realmente consiga despender do tempo dele para aquilo que ele Não, mas precisa. Onde que ele busca esse auxílio? É isso que eu estou perguntando. Através de um profissional, né? Uma mentoria, uma consultoria. Uma consultoria, Mesmo inicialmente, quando ele vai começar, você acha que isso seria eficiente? Eu acho que seria fundamental se ele busca... Muito mais que eficiente, é fundamental. Fundamental. É porque ele começa muito mais assertivo, né? Ele consegue se concentrar plenamente no que ele é bom. E designar outras questões, né? Exato. Cara, isso dá muita tranquilidade para ele. É muito louco isso, né? Porque o médico ele economiza muito tempo
muita dor de cabeça, muito dinheiro quando ele contrata alguém que pode ajudá-lo, que tem resultados, que pode ajudá-lo a resolver aquelas dores que ele vai ter ou vai passar e evitar, né, que ele passe. É realmente comprar tempo, né, e acelerar muito esse processo. Mais, a gente fala isso, né? Mais do que você saber fazer, é você ter perto de você as pessoas certas que saibam fazer, né? Então isso vai te ajudar a dar muito mais tranquilidade para alavancar. A gente trata com médicos, né? E é exatamente isso que acontece na profissão deles, né? Um médico, quando você vai nele e que há tempos você está com algum problema e ficava procurando a solução no Google, por exemplo, você leva uma dura dele, né? Com certeza. Por que você não veio antes, né? Quem cuida disso é um médico especialista e tal. E é a mesma coisa, por que ele não faz a mesma coisa? É. Na verdade, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? É isso aí. Mais ou menos isso. Mas eu vejo que uma nova geração de médicos está se consolidando, está surgindo, está se consolidando. Médicos mais experientes que estão entendendo essa movimentação, estão se desenvolvendo muito, porque, na realidade, ele traz todo o background de expertise, de know-how, de autoridade nisso, e que ele coloca algumas perspectivas de gestão e otimiza os processos, ele fatura muito mais, porque ele já tem essa bagagem de autoridade, ele já tem uma carteira de pacientes que ele já atendeu, e ele pode otimizar muito rapidamente isso. Gente, é impressionante como ele consegue. Ele alavanca muito rápido, né? É impressionante mesmo. Sem dúvida, exatamente. Muito bem, muito bom o papo. Você gostou? Gostei bastante. Tem alguma dica final que você gostaria de dar? Eu trouxe uma analogia aqui do negócio com a medicina. Bora. Tomar decisões no negócio sem analisar dados é como um médico receitar remédio sem olhar os exames do paciente. Foi assertivo? Muito. Você aprendeu como isso? Pesquisando. Entendi. O achismo na medicina, né, é uma outra analogia, né? Você agir por achismo, né, na gestão é o mesmo na medicina, né? Pode ser fatal. Sem dúvida. Então, é muito importante a análise dos dados e trabalhar dentro de tudo isso que a gente falou. A gente tem outras ferramentas também, a gente acabou nem entrando nessa esfera, né? Mas ferramentas que podem ajudar a gestão do negócio, a metrificar tudo isso. Então, tem um caminho aí que pode ser feito para dar para ele toda essa tranquilidade que ele precisa do negócio acontecer sem ele precisar despender de tanto tempo dele. Muito bem. Joyce, obrigado. Muito obrigado pelo tempo. Obrigado por trazer esses conhecimentos valiosos. Foi muito interessante, né? Geralmente a gente acaba trazendo mais médicos aqui para contar as histórias, a jornada e tal. Mas essa é uma questão que está muito latente, né? A gente tem visto muitos médicos patinando muito por conta disso e por isso que a gente fez questão de trazer alguém que entende, que domina essa questão administrativa, como você, com bastante experiência já na área. Obrigada. Eu agradeço também o que você vem fazendo lá no Grupo Santinoni, né? Com toda a estrutura que você ajudou a gente a construir, isso é muito valioso, viu? Obrigada. E eu convido vocês, né, a conhecerem também o Grupo Santinoni, que tem soluções muito estratégicas para que você possa resolver definitivamente suas questões financeiras, aprender novas habilidades, que você consiga se desenvolver como profissional médico, mas também financeiramente, tá bom? Fica aqui o meu convite, se você não está seguindo nossos canais oficiais no Spotify, no YouTube, no próprio Instagram, vai ser um prazer ter você com a gente. Toda semana a gente está soltando um conteúdo de muito valor para auxiliar você na sua jornada médica, tá bom? Fica aqui o meu agradecimento e se você gostou desse episódio, manda para alguém que pode gostar também e se beneficiar dessas informações. E até a próxima semana. Tchau!